Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Nosso vídeo de hoje é sobre Ezequiel capítulo 37, sim, o Vale dos Ossos Secos, a famosa passagem do Vale de Ossos Secos. E hoje eu quero fazer uma conexão entre a terminologia usada por Ezequiel e por Yeshua. E o título do nosso vídeo hoje é Por que Yeshua se autodenominou Ben Adam? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Na porção da Torá, da semana de Pessah, nós vamos ver que a Haftará, que é a conexão da Torá com os profetas, é de Ezequiel capítulo 37, do 1 ao 14. Essas escrituras, esse texto que eu citei, ele é muito importante para descrever o atual retorno dos judeus à terra. Então, nós vamos ver que tem uma imagem de ressurreição que se torna a pedra angular também da crença judaica na ressurreição dos mortos. Então, um dos aspectos mais marcantes dessas escrituras está relacionado à crença de que o Eterno é capaz de ressuscitar alguém dos mortos. Aqui, nesse texto, nós somos informados de que uma nação inteira foi ressuscitada dos mortos, e não apenas uma pessoa. Então, antes da gente seguir com isso, eu só quero mostrar para você essa figura que está aqui, mostrando que pessoas vieram do mundo inteiro, de 1946 até 1951, foi a diáspora, judeus que vieram da diáspora, entendeu? Ou seja, eles estavam em vários países do mundo e eles retornaram a Israel. Então, em 1948, a nação de Israel ela renasceu das cinzas, como o profeta Ezequiel havia profetizado. Agora, a questão é a seguinte: será que esse texto se referia somente a isso? Será que a conexão é somente essa ou tem mais alguma coisa? Vamos ver na nossa sequência. A visão que o Eterno deu a Ezequiel é a respeito da eventual restauração de Israel, que nesse momento a Babilônia está morto, quando Ezequiel está tendo a visão, paralelamente ao Vale dos Ossos Secos. As Escrituras revelam como o Eterno Criador Todo-Poderoso é o doador da vida. E essa visão começa com o Eterno Deus assentando Ezequiel em um vale cheio de ossos, tá? Então, o texto afirma o seguinte: a mão do Eterno veio sobre mim, ele me tirou pelo Espírito do Senhor e me colocou no vale. Estava cheio de ossos. Ezequiel 37, 1. Vamos então entender o que é essa mão do Senhor que estava sobre ele. E antes de eu falar sobre isso, só quero mostrar para você um detalhe. Ezequiel era filho de sacerdotes. Naturalmente ele era sacerdote. Então, se ele era sacerdote, ele não podia ter contato com mortos. E aqui o Eterno faz uma coisa assim, inimaginável para um sacerdote. Leva ele para o meio de um vale que está cheio de ossos secos, ou seja, a morte reina naquele lugar. E isso poderia, se fosse algo, digamos assim, literal, poderia contaminar o sacerdote por conta disso. Então aí nós vamos ter algo muito interessante também ligado a essa questão da ressurreição dos mortos. Mas o que é a mão do Eterno que estava sobre Ezequiel? Como a mão do Eterno vem sobre alguém? Tá? Porque a gente sabe que a mão do Eterno aqui não é literal, ok? Alguns podem dizer, né, que sempre temos o Espírito, que nós temos o Espírito Santo conosco. E como é que o Espírito pode vir sobre nós? Eu acredito que isso se deve a uma visão, uma compreensão bastante estreita do papel do Espírito do Eterno. Então tem alguns lugares nas Escrituras que vão nos esclarecer sobre isso, como em 1 Samuel 10:6. Então o Espírito do Eterno se precipitará sobre você e você profetizará com eles e será transformado em um homem diferente. Então, isso sugere o quê? Que o Espírito do Eterno pode mover-se sobre alguém com poder, como Samuel estava dizendo a Saul. Essa profecia foi para Saul. Então, na realidade, há um mover do Espírito que vem sobre a pessoa naquele determinado momento para que aquela pessoa possa ser, então, usada pelo Espírito para fazer determinada coisa ou para que o Espírito do Eterno mostre algo a alguém. Então, são facetas diferentes da mesma situação. E aqui a gente vai ver que é algo muito bacana também, porque esse mover, ele começou lá no Gan Eden, quando a voz do Eterno
ela passeava no Gan Eden, e essa voz falava com Adão e com Rava, para que eles pudessem ter esse contato com o Eterno até os nossos dias, quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, se move entre nós e vem trazendo consolo, vem trazendo cura, restauração, visão, profecia, discernimento, entendimento. Então, tudo isso é esse mover do Espírito que está em nós. Então, conforme nós lemos em Ezequiel, o texto continua. Vamos ver que o Eterno se move poderosamente em Ezequiel para ele profetizar sobre o Vale dos Ossos, e eles ganharam vida. O texto continua dizendo: e o Eterno me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, onde as escrituras usam o verbo escrito nu e fio, com um vav consecutivo imperfeito, a terceira forma singular da pessoa masculina, ou seja, a palavra significa assentar, possuir ou descanso. Isso significa o quê? Pelo hebraico, que Ezequiel foi tomado e ele foi levado pelo Espírito do Eterno sobre o vale. É como se ele fosse erguido sobre aquele vale, e como eu vou fazer uma comparação aqui para você entender, como se ele fosse estivesse num helicóptero, entendeu? E do helicóptero ele sobrevoasse o vale, só que bem baixo, para ele poder ver tudo aquilo que estava acontecendo no vale. E esse vale estava cheio de ossos secos. Tá? Então o Eterno faz com que ele passeie ali, depois o Eterno vai colocar ele no vale para que ele possa liberar uma palavra e profetizar. Mas muito interessante, porque isso que aconteceu agora prefigura uma outra coisa que nós vamos entender, que é a questão do arrebatamento. Pensando nessa questão, existem alguns outros lugares nas Escrituras que descrevem eventos semelhantes, como por exemplo em Atos 8:39. Quando eles saíram da água, o Espírito do Eterno arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, mas continuou o seu caminho regozijando-se. Eu quero só fazer uma correção, está o texto aqui, diz eunuco, mas a palavra em hebraico diz servo do Eterno, porque ele não era um homem castrado, tá? Então, essa palavra aqui, ela ficou um pouquinho mal traduzida, e eu só quero apenas corrigir isso aqui. Então, Filipe foi arrebatado, ou seja, ele foi tomado de um lugar e levado para o outro. Então, isso aqui é muito interessante, porque a gente vê nesses vídeos de ficção científica, né, algo muito interessante. Uma pessoa, ela é teletransportada de um lugar para outro. E a gente acha isso fantástico, né? Você fala, nossa, será que um dia no mundo vai ter essa tecnologia? Essa tecnologia já existe na eternidade. Foi o Todo-Poderoso que criou isso. Ele pode pegar uma pessoa, tirar de um lugar e transportar para outro. E 2 Coríntios 12:2 diz o seguinte: conheço um homem no ungido que há 14 anos, se no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, o Eterno conhece, tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. Então aí a gente percebe que existem situações nas Escrituras que nos mostram que isso aqui é plenamente possível e plausível. Tá? Isso aqui acontece, não é algo que a gente vai dizer assim, aconteceu só naquela época, hoje não mais. Ok? Então nós vamos entender isso de uma outra forma, da forma na qual a gente pode afirmar o seguinte: o Eterno, ele continua agindo assim como ele agiu com Ezequiel. Ok? Outra referência é de Apocalipse 17:3. E ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada em uma besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui no caso é João. Então João está tendo uma visão, e o Eterno transporta ele em espírito e mostra a ele essa grande prostituta, num lugar que é o deserto. Entendeu? Aqui a coisa está acontecendo tudo no reino do Espírito. Então, João foi arrebatado, e enquanto ele está arrebatado em espírito, o espírito dele está na eternidade, e lá o Senhor está fazendo com que ele se mova de um lugar para o outro, mostrando aquilo que vai acontecer na história. Só que aqui é uma coisa interessante, porque João está vendo a história de forma cronológica.
ou seja, o final da história, né? Porque o que ele vai ver aqui é um período curto que vai acontecer no final da história, mas ele está podendo ver isso gradativamente e cronologicamente. Muito interessante isso, tá bom? Então, para a questão de Ezequiel, é muito provável também que ele foi arrebatado ou ele teve uma visão, e ali enquanto ele está tendo a visão, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual e ele está participando disso, ok? Agora nós vamos falar sobre um grande sábio judeu chamado Rashi, que ele descreve o versículo de Ezequiel da seguinte maneira, tá? Ele fala, a mão do Eterno veio sobre mim e me carregou no Espírito do Senhor, etc. Citando o versículo de Ezequiel. Cada mão do Senhor em uma profecia é uma expressão de compulsão, o que significa que o Espírito compeliria a ele como um louco a um lugar que o Espírito desejasse. Aqui é uma coisa muito interessante porque na visão de Rashi, o que estava acontecendo? Ele estava sendo levado e aquilo estava trazendo um êxtase para ele tão grande que para ele era algo assim fantástico, era maravilhoso. Tudo isso estava acontecendo, porque nós entendemos o seguinte, que o que estava acontecendo com Ezequiel era algo da parte do Senhor e que Ezequiel não sentia medo, ele não tinha nenhum sentimento negativo em relação a isso, pelo contrário, ele teve o cuidado de usar as palavras apropriadas, mas havia aquela excitação, aquele êxtase nele de poder estar participando de algo tão grande, entendeu? E ele diz o seguinte, que Rashi ainda continua falando que essa visão que Ezequiel está tendo é descrita, e o Espírito está levando ele onde ele quer, tá? E essas coisas sugerem que o Eterno o ergueu e ele observou do alto esse vale de ossos secos, tá? Então isso é muito interessante, porque os nossos sábios, né? Os grandes eruditos judeus, eles concordam que as coisas aconteceram dessa forma, ou seja, tudo aquilo que João viu, os sábios também concordam que as coisas do mundo espiritual acontecem dessa forma, como quando um arrebatamento se dá e a pessoa começa a ver as coisas de cima. Mas Ezequiel continua falando para a gente umas coisas muito bacanas aqui. Vamos lá? E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Eterno Criador, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. O Eterno agora diz para Ezequiel para profetizar ao vento, ao Espírito, para dar vida a esses ossos secos, né? Agora, uma coisa interessante, por que o Eterno precisaria que ele profetizasse? A resposta é simples, porque o Eterno precisa de um agente na terra, para que as coisas do céu se cumpram na terra, e ele precisa de uma boca, para poder ser articulada em palavras, e estas palavras expressarem o que está na eternidade para que aquilo possa se cumprir na terra. Aí, isso é muito legal. A ideia dos quatro ventos, né, quando ele diz para profetizar, os quatro ventos aos quatro cantos da terra, isso aí dá ideia de terra plana? De jeito nenhum, tá? Não dá ideia da terra plana, de nada, né? De outras coisas planas, isso aí não existe, tá? Inclusive, em Apocalipse 7:1 tem um texto que fala sobre isso. E depois dessas coisas vi 4 anjos parados dos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem em qualquer árvore. Então, o que a gente está vendo aqui é que essa frase cantos, ela é usada como um termo figurativo para falar das fronteiras extremas e as partes mais distantes da terra. Entendeu? Exemplo disso está no livro de Jó, né? Quando Eliú, o amigo de Jó, descreve a voz do Eterno como um trovão e relâmpago. Entendeu? Ele fala assim, continue ouvindo o trovão de sua voz e o estrondo que sai de sua boca. Sobre todo o céu ele o deixa ir, a sua luz vai até os cantos da terra. Então, você vê que Eliú está usando uma linguagem figurada que a gente entende bem, tá? Porque nós usamos figuras de linguagem o tempo inteiro e em cada região do Brasil usa uma figura de linguagem diferenciada que nós chamamos até de gíria. Isso é muito comum a gente fazer, entendeu? Então, para se entender o que os escritores bíblicos estão dizendo, precisa se entender do hebraico e precisa se entender da tradição judaica, para que a gente não pegue e interprete da forma como nós ocidentais
achamos que é. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Aqui a palavra kanfot, borda ou extremidade, é a raiz da palavra kanaf, que é usada para asa e para extremo. Então, isso aí é traduzido em português por cantos, e ela vem da palavra asas, como as asas dos pássaros que estendem-se sobre os seus filhotes. Então, as asas totalmente estendidas são a extremidade do pássaro. Então, o pássaro tem extremidade? Tem. Quando ele abre as asas, tem os limites onde o pássaro está. Entendeu? Então, essa descrição aqui dos 4 cantos da terra está relacionado com as extremidades, os confins da terra, os locais mais longe da terra. Então, quando a gente examina esse texto, a gente não tem suporte para a terra plana, não tem suporte para nenhuma dessas bobagens, tá? Mas isso aqui é muito interessante porque mostra para a gente como essas figuras foram usadas para determinarem coisas que nós conhecemos hoje, tá? Muito interessante isso aqui. Continuando, Isaías 11:2 diz assim: e levantará um estandarte para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. Mais uma vez, a profecia está falando da futura restauração de Israel, que já aconteceu, naquela época ainda não tinha acontecido, mas já aconteceu em 1948, e que os judeus vieram de todos os lados do mundo, e eu mostrei isso naquela figura para você, tá? Então, isso novamente em hebraico é kanaf, falando de asas, de extremidades, com uma referência a esses lugares longe na terra. Então, isso tudo é muito interessante a gente perceber como essas figuras de linguagem têm enriquecido a nossa vida e nos feito entender como isso iria acontecer. Só uma coisa interessante, tá? O número 4 aqui é o número do mundo, segundo a tradição judaica. Então, quando Ezequiel chama o espírito dos 4 cantos da terra, ele está então dizendo que ele viria de todo o mundo para ressuscitar aqueles mortos, que eram todos judeus. Entendeu? Muito interessante isso, porque isso aponta de novo para a restauração de Israel, mas aponta também para uma ressurreição que acontecerá no fim dos dias, quando os judeus que morreram fora de Israel ressuscitarão, uns para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, como diz a palavra do Eterno, né? Então, eu vou ler agora, esse texto aqui é um pouquinho grande, mas eu preciso explicar isso para você. A mão do Eterno estava sobre mim, e ele me tirou pelo Espírito do Eterno e me colocou no meio do vale. Estava cheio de ossos. Fez-me passar por eles em redor, e eis que eram muitos na superfície do vale, e eis que estavam muito secos. Ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Eterno Criador, tu sabes. Ele me disse novamente: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Criador a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o fôlego, para que vivais. Porém tendões em ti, farei crescer a carne em ti, cobrir-te-ei de pele, e farejarei em ti, para que ganhes vida, né? E sabereis que eu sou o Eterno. Por isso profetizei conforme me foi ordenado. E enquanto profetizava, houve um barulho, e eis um estrondo, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceu a carne, e a pele os cobriu. Mas não havia respiração neles, ou espírito, né? Então ele me disse: profetiza ao sopro, profetiza, filho do homem, e diz ao sopro, assim diz o Eterno Criador: vem dos 4 ventos, ó sopro, e sopra sobre estes mortos para que voltem à vida. Então profetizei como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, e eles reviveram e puseram-se em pé um grande exército, um exército muito grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos secaram e nossa esperança pereceu. Estamos completamente isolados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Eterno Criador: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, povo meu. E eu vos introduzirei na terra de Israel.
Então você saberá que eu sou o Eterno, quando eu tiver aberto suas sepulturas e feito você sair de suas sepulturas. Povo meu, porém o meu Espírito dentro de você, e você ganhará vida, e eu o colocarei na sua própria terra. Então você saberá que eu, o Eterno, falei e fiz isso, declara o Criador. Amados, mais uma vez, esse texto ele é muito rico, e eu não vou poder falar de cada detalhe dele, mas eu quero dizer uma coisa para você. Além de falar da ressurreição nacional de Israel, né, quando Israel foi recomposto, quando a nação foi recomposta novamente em 1968 e os judeus puderam vir de todos os lugares do mundo, isso fala de uma outra coisa. Cada vez que um judeu sai da diáspora e volta para Israel, é como se ele tivesse ressuscitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós que estamos fora de Israel, somos judeus, nós estamos mortos, semivivos, entendeu? Porque o nosso desejo é estar na nossa terra. Então, todas as vezes que alguém volta para a terra, é como se houvesse uma ressurreição. É você estar na terra dos teus antepassados, onde tudo aconteceu, onde a promessa do Eterno se cumpre de forma plena. Então, tem uma frase aqui no meio que diz assim: nossos ossos secaram e nossa esperança pereceu. Estamos completamente isolados. Essas palavras foram ditas num filme chamado A Lista de Schindler. Há um momento lá que essas palavras são ditas pelos judeus, que estão esperando somente a morte, que eles não acham que vão conseguir se salvar e retornar para Israel. E a gente percebe então que a proximidade, né, da morte, ela causa esse tipo de sentimento, o desejo de voltar para casa para poder estar em Israel. E Ezequiel 37:4, ele continua dizendo: disse-me mais uma vez, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Criador a esses ossos, eis que eu farei entrar em vós o fôlego para que vivais. Porém tendões em ti, farei crescer a carne em ti, te cobrirei de pele, te farei uma brecha para que revivais, e sabereis que eu sou o Eterno. E profetizei conforme me foi ordenado. Enquanto profetizava, ouvi um barulho, e eis um estrondo, e os ossos se juntaram osso com osso. Então a gente vai perceber uma coisa aqui muito interessante. O Eterno está explicando exatamente o que Ezequiel deve dizer. Ele tem que profetizar para osso. Eu faço uma pergunta: osso consegue ouvir alguma coisa? A resposta é não. Só que nesse caso, esses ossos iriam ouvir, porque essa não era uma palavra de Ezequiel, era uma palavra do Criador. E dizendo o seguinte: eu vou dar para vocês o Ruach, ou seja, vocês vai vir o Espírito e vai entrar dentro de vocês, junto com a alma, que são as emoções e os sentimentos, e vocês vão reviver. Mostrando o seguinte, que esse relato é diferente do relato da criação, onde o Eterno age de forma diferente. Aqui o Eterno dá uma ordem para que o Espírito venha e entre sobre eles, e entre neles, para que eles possam reviver, porque eles aqui estão mortos, tá? Muito interessante a forma como o Eterno está fazendo. Lá em Gênesis 2:7, o Eterno Criador formou o homem da poeira da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, aqui, o Eterno, ele soprou fortemente as vidas em Adão. E por que eu coloquei aqui vidas? Porque o termo ali em hebraico é Raim, e Raim está no plural. Ou seja, mostrando o seguinte: todo homem tem no mínimo 2 níveis de vida, tá? A vida terrena e a vida eterna, a vida espiritual dele. Então, são níveis diferentes de vidas que o Eterno tem, ok? Então, aqui, o Eterno não usa rua, mas a palavra Neshama, ok? Isso mostra que o Eterno está agindo pessoalmente para dar vida ao homem. Ele mesmo se inclinou e soprou no homem. E Ezequiel, ele dá uma ordem ao Espírito que venha, ao Espírito do Eterno que venha, e ressuscite aquelas pessoas, traga de volta as suas Neshamot, traga de volta toda a sua composição física, para que eles possam se tornar mais uma vez uma grande nação, entendeu? E percebendo também o seguinte detalhe: Adão foi criado do pó da terra, ele é um homem frágil.
Os que ressuscitaram em Ezequiel, eles têm como matéria-prima ossos, são mais duros, mais resistentes. Então, estes têm uma missão diferenciada para cumprir. Ou seja, eles precisam lutar como um grande exército para reafirmar tudo aquilo que o Eterno fez na vida deles através dessa ressurreição. Tá? E aí tem a profecia dita, aí acontece um reboliço, osso começa a se juntar com osso, o Espírito vem sobre eles quando ele profetiza, e eles viveram e se tornaram um grande exército. Ao longo de tudo isso, Ezequiel é chamado de Ben-Adam, filho do homem. Só que essa palavra, essa tradução filho do homem, ela é um pouco incerta. Por quê? Adam é o nome do nosso progenitor inicial, Adão, né? Isso poderia ser traduzido como filho de Adão, mostrando uma referência clara à fragilidade do homem, que mesmo sendo frágil, era um grande profeta. Foi um homem que o Eterno usou muito. Ele era pecador, Ben-Adam tinha herdado a natureza adâmica, tinha herdado todos os problemas de Adão, porém, um grande profeta. E essa frase também é muito conhecida lá na Brit Hadashah, pois Yeshua se referia a si mesmo como sendo Ben-Adam, o filho do homem. Ela aparece 107 vezes na Bíblia hebraica, a maioria das vezes no livro de Ezequiel. Também notamos que essa frase Ben-Adam ocorre 88 vezes lá na Brit Hadashah no Novo Testamento e apenas 4 vezes fora dos evangelhos. Então, você vai perceber que essa frase ela tem uma direção para Yeshua, tá? Isso está ligado com o Yeshua, assim como lá no Tanakh estava ligada com Ezequiel. A maioria das ocorrências estão em Ezequiel, tá? Em Ezequiel essa frase é usada de 3 maneiras principais. Primeiro, como uma forma de tratamento, filho do homem, o filho de Adão. Segundo, para contrastar a sua condição humilde de humanidade contra a natureza exaltada do Eterno e dos anjos. Entendeu? Então aqui a gente percebe o seguinte: nós diante do Eterno e dos anjos somos nada, pó, poeira. E como uma futura figura escatológica, cuja vinda assinalará o fim da história e trará o tempo do julgamento do Eterno. Então observe, né, como outro aspecto de Ezequiel foi encontrado em seu chamado ao arrependimento a um povo que foi exilado para a Babilônia. Todas essas coisas, então, são paralelas com Yeshua, tá? E por que são paralelas com Yeshua? Porque Yeshua é o cumprimento escatológico dessa questão de Ben-Adam. Ele é a encarnação daquele filho do homem que viria, que está profetizado em Daniel 7, 13 e 14, que está o texto aqui, né, citado, que vai virar para dominar a terra, e quando Daniel vê, ele vê um como o homem, como o filho do homem. Ou seja, essa pessoa que viria, mesmo tendo vindo dos céus, ele viria com uma aparência humana, ok? Então, Rashi, né, o nosso grande sábio, ele vai explicar isso novamente, dizendo: alguém como um homem estava chegando. Quem é? Esse é o rei Messias. E até o ancião de dias que estava sentado em julgamento e julgando as nações veio, chegou, foi alcançado, e ele lhe deu domínio, e a esse homem ele deu domínio sobre as nações, pois os pagãos ele compara aos animais, e Israel ele compara a um homem, porque são humildes e inocentes, que não será removido. Interessante que Rashi diz que essa pessoa, o filho do homem, né, esse homem que estava chegando na visão de Daniel, ele é o Messias, ele é o rei Messias, tá? Então uma outra razão pela qual Yeshua se denomina Ben-Adam é que ele está querendo dizer o seguinte: eu sou o cumprimento das profecias das Escrituras, eu sou o rei Messias que viria para trazer redenção a toda a humanidade. Então, isso aqui é muito interessante, e isso é o pano de fundo para que Yeshua possa, então, se apresentar como Ben-Adam, como o Redentor, como o Rei vindouro, que traria a salvação e a redenção para todo o planeta Terra. Então, nós podemos afirmar
que quando Yeshua chama a si mesmo de Ben Adam, ele está declarando, entre outras coisas, primeiro, que ele era ungido, e que em suas mãos estava o poder da ressurreição dos mortos. Shaul declara isso também quando ele diz, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também por isso, também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Yeshua nos ressuscitará também através de Yeshua e nos apresentará convosco. Muito interessante, porque Yeshua, enquanto ele esteve na terra, ele ressuscitou várias pessoas. E ele mesmo foi ressuscitado e assentou-se à direita do Eterno, para que no dia da ressurreição, que vai acontecer com o arrebatamento, ele poder chamar os seus de volta. Isso é muito bacana, irmão, isso é maravilhoso a gente perceber como as coisas vêm acontecendo. E como elas acontecerão ainda. O poder que está na mão de Yeshua, como o noivo amado, que virá para chamar a sua noiva e se encontrar com ele nos ares para estar para sempre com ele. Então isso vai ser uma coisa muito forte, porque os mortos vão ressuscitar, eles vão sair das suas sepulturas quando ouvirem a voz do seu amado e Yeshua chamando-os para a vida eterna. Nessa sessão, então, Ezequiel conclui dizendo, esses ossos são toda a casa de Israel, e dizem, nossos ossos secaram e nossa esperança pereceu, estamos completamente isolados. Então, esse texto aqui, ele completando, ele fala sobre algumas coisas que são a desesperança que eles tinham naquele momento, a falta de uma perspectiva, porque a nação estava toda morta. Antes de 1948, os judeus não tinham esperança, o mundo não acreditava que isso pudesse acontecer. Inclusive na teologia, eles diziam que essas profecias da restauração de Israel nunca aconteceriam. Mas como o Eterno reina, sabe? Ele faz a coisa acontecer do jeito dele. Então, no momento que eu estou assim fraco, que eu me sinto inútil, aí ele é capaz de fazer o inimaginável na minha vida. Então, essa palavra é poderosa, porque ela sai da boca do Eterno, e com essa palavra todas as coisas foram criadas. Então, há um poder que é evidente na palavra do Eterno. Há um poder que supera todas as adversidades. E esse poder ele está disponível para a nossa vida, porque é um amor direcionado às nossas vidas. Então o Espírito do Eterno ele vai soprar sobre mim e sobre você para trazer essa nova vida, sabe? E nós vamos levantar das nossas sepulturas, sejam elas quais forem, seja a nossa sepultura financeira, seja a nossa sepultura ministerial, seja a nossa sepultura familiar, seja a nossa sepultura dos nossos relacionamentos com outras pessoas, nós vamos levantar delas, vamos ressuscitar, e o Senhor vai fazer algo muito grande nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Yeshua veio para quebrar as injunções do maligno sobre a nossa vida. Todo jugo que pesava sobre mim e sobre você acabou de ser quebrado em nome de Yeshua. E por isso Ben Adam, o filho de Adão, o primeiro Adão, ele trouxe morte. O segundo Adão, que é o Ben Adam, que é Yeshua HaMashiach, ele quebrou o ciclo da morte. E é isso que é importante para mim e para você. É entender que esse ciclo foi quebrado e que eu e você temos a oportunidade de desfrutar do ciclo da vida que Yeshua traz sobre mim e sobre você. Aleluia! Então isso é claro, assim como aconteceu com Ezequiel quando ele profetizou, hoje nós abrimos a nossa boca para profetizar que algo maior vai acontecer e vai mudar as nossas vidas, entendeu? Então novamente o Rashi, ele vai reafirmar nesses versos o seguinte: esses ossos são toda a casa de Israel. Eu e você estamos incluídos nisso. Entendeu? Porque são a casa de Israel no exílio. Nós estamos fora de Israel, estamos exilados. Então essa palavra de ressurreição, ela serve para mim e para você. Se você está sem esperança, creia agora contra a esperança, porque nós seremos ressuscitados e o Senhor fará coisas extraordinárias na nossa vida. Todos nós que estamos fora de Israel, estamos inclusos dentro dessa promessa e veremos o Senhor cumprir isso na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque está escrito. Não fui eu que escrevi isso, não foi você que escreveu isso. Então quem escreveu é responsável para fazer cumprir essa palavra.
Por isso há esperança na nossa vida. Por isso há uma motivação para a gente aguardar, olhando para o futuro e sabendo que o Eterno, em nome de Yeshua, fará tudo isso por mim e por você. Tá? Então, por que a gente faz isso na época de Pessah? Porque Pessah é uma época em que as cadeias espirituais são quebradas. Tá? Nós vamos ver o seguinte, em Pessah, um cordeiro morre para que a família toda tenha vida. Em Pessah, Yeshua morreu para que eu e você tenhamos vida. Tá? Então isso fala de esperança para a gente, a esperança na ressurreição, sim, lá no futuro. Os nossos queridos que já partiram ressuscitarão, nós também um dia partiremos e vamos ressuscitar, mas melhor do que tudo isso é saber que nessa época de Pessah existem cadeias espirituais que estão sendo quebradas, que o Senhor está confirmando a aliança que Ele tem comigo e com você através do sangue de Yeshua, porque nos umbrais e na verga das nossas casas, na festa de Pessah, quando o anjo da morte passou, ele pôde olhar e dizer assim, esta casa, ela tem algo que eu não posso atingir, ela tem o sangue do Cordeiro sobre ela, então eu não posso entrar. Aleluia. Então, nós temos a oportunidade de ter isso através de Yeshua. Querido, minha querida, por favor, em nome de Yeshua, se você já tem uma aliança com Yeshua, que você possa fazer com que essa aliança se torne cada dia mais forte, para que haja saúde, haja bênção, haja vitória na sua vida. Se você ainda não tem essa aliança com Yeshua, faça hoje. Por quê? Porque você vai testemunhar o poder de Yeshua na sua vida, e você vai testemunhar as coisas tremendas que acontecerão, por conta dessa situação da ressurreição de Yeshua. Quando Yeshua ressuscitou, ele quebrou os paradigmas espirituais que dominavam o homem, porque até aquele momento Satã ainda tinha poder sobre a morte e o inferno. Quando Yeshua ressuscita, esse poder vem para as mãos de Yeshua, ele vai até Satã, tira o poder da morte e do inferno. Então hoje, para poder qualquer pessoa morrer e ir para o inferno, tem que pedir autorização para o dono da vida, que é Yeshua. Antes de qualquer coisa acontecer, tudo tem que passar pelas mãos de Yeshua, porque ele tomou isso para si. Então, em Pessah, nós tivemos essa quebra, não só física, como espiritual. Por isso, nós cremos que a nossa vitória vem, assim como aconteceu com Israel. Eles saíram do Egito, saquearam o Egito, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, já através de um grande milagre, e os egípcios vieram atrás, novamente os egípcios experimentaram a derrota. Então, não se preocupe, porque se o diabo mandou atrás de você os seus demônios, a sua vitória virá e os demônios serão derrotados e você vai cantar e pular de alegria, como Miriam e as mulheres fizeram. Só que o meu convite não é só para as mulheres pularem de alegria, para os homens também, para que nós possamos dançar diante do Senhor de alegria pela nossa vitória. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou do vídeo, dá um like, favorita aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no próximo vídeo. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, te abençoe.